Se para o comércio não está bom, é porque o problema atinge os consumidores. E a inadimplência cresceu quase 4,5% no mês de julho. O número de pessoas com contas atrasadas subiu no último mês. A alta de cadastros de inadimplentes é de 4,47% em relação a julho do ano passado. O SPC Brasil e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas estimam que são 57 milhões de brasileiros com dívidas atrasadas. Isso quer dizer que 4 em cada 10 brasileiros estão em cadastros de maus pagadores. Nos números estão inclusas dívidas com o comércio, com empresas prestadoras de serviços e também com bancos. E a avaliação dos responsáveis pelo levantamento é que o número é pressionado pela fraca atividade econômica do país, que inclui inflação e juros em alta. O aumento do índice de desemprego agrava ainda mais a situação. As contas de água e luz, que tiveram altas nos últimos meses em praticamente todo o país, são responsáveis por parte do crescimento. Apenas nesse setor, a inadimplência cresceu 13,24%. Mas quase metade das dívidas é com o sistema bancário. O comércio aparece na sequência com mais de 20%. Bom, Dori, você que atua diretamente aí também com os fornecedores, com o setor de comércio, com os empresários, é uma situação complicada para esse setor lidar com essa situação de inadimplência. Como é que deve ser a atitude do fornecedor frente a isso? Porque, claro, a pessoa está devendo, menos pessoas vão comprar, então a situação vai ficando complicada. Está muito difícil. Infelizmente, a gente está encontrando muitas placas de aluga-se, passa-se o ponto, em várias áreas que eram chamadas de comércio de elite, de nível A, B, C, D. Quer dizer, a crise está para todos. Então, o que está fazendo? Você pode, é óbvio, você deve, então você tem que pagar. Mas se eu não consigo pagar? Então, em primeiro lugar, nunca fuja do seu credor. Não tenha vergonha, é uma situação temporária que você está passando. Então, você tem que procurar conversar. E o fornecedor tem o direito de cobrar, mas não pode expor a pessoa a uma situação vexatória, vergonhosa, e ele não pode ficar ligando a todo instante, mandando pessoas na porta de casa. Então, nós temos que partir para a negociação, para a conciliação, para trazer de volta esse consumidor, talvez até com um prazo maior. Nós não podemos prejudicar as pessoas, nós temos que auxiliar essas pessoas a ultrapassar. E o próprio fornecedor também está com grandes dificuldades. Ele quer vender e o outro quer comprar. Então, nós precisamos auxiliar, ajustar, nós precisamos de equilíbrio e não de disputa. E vale aquilo que você falou agora há pouco sobre, por exemplo, negativar o nome do cliente para fazer tudo direitinho e não sofrer consequências depois, não é? Não faça isso. O que o Hélio falou exatamente. Não faça nada porque eu vou fazer o protesto contra o senhor, porque eu vou acabar com a sua vida. Você vai acabar com a vida do comércio seu, porque se você não seguir as normas, a pessoa até pode ser o maior picareta, mas ele vai entrar com uma ação contra você, ele vai ganhar muito mais dinheiro do que a própria dívida. Então, tem que tomar muita cautela. Se você não tiver conhecimento do que deve fazer, procure um advogado, procure um órgão de classe, tem a FEComércio, tem a Associação Comercial, mas não faça nada porque você acha. Às vezes, ninguém mais acha você depois. Então, toma muito cuidado. Agora, Vitor, a situação do comércio fica, como o Dori já falou, fica meio complicada, não é? Você já comentou isso com a gente outras vezes. Então, o comércio está vendendo menos, aí isso pode ocasionar desemprego também por causa da indústria fraca, aí isso volta lá para o consumidor, que está com menos dinheiro, compra menos e fica uma bola de neve. Exatamente, é um ciclo vicioso. Infelizmente, como eu disse, até encontrar algum fator de fora, que é um fator que a gente chama que seja capaz de restabelecer a confiança dos agentes. Por que o consumidor não compra também? Tem esse elemento do desemprego, tem esse elemento do orçamento mais apertado, mas tem o elemento da incerteza. O consumidor que está olhando para o cenário e está, de repente, com medo de perder o emprego, não sabe quando ele vai conseguir ter uma promoção no trabalho dele, uma melhora aí, profissional, ele fica cauteloso, ele adia todas as decisões dele. Então, precisa haver algum tipo de mudança, algum tipo de articulação política que seja capaz de sinalizar para esse consumidor que o Brasil vai melhorar. A partir do momento que ele acreditar nisso, ele volta a gastar. Obviamente, problema do desemprego, problema dos juros altos, orçamento apertado, não tem jeito, mas tem também esse componente psicológico que, enquanto a gente não conseguir reverter esse cenário, a gente vai ficar numa situação que mesmo quem está numa situação boa, quem tem renda, não gasta. Você viu o que a nossa pesquisa mostrou.
os consumidores direcionando recursos para bens essenciais. Todo mundo está cortando o gasto e direcionando só para aquilo que é indispensável, bens de primeira necessidade. Por isso o setor de supermercado e o setor de farmácias ainda crescem, enquanto todos os outros mostram quedas muito acentuadas, especialmente esses mais dependentes de crédito. Agora, você citou aí, por exemplo, os juros altos. Os juros altos, levados aí pelo governo, acabam contribuindo para a redução do consumo. Então, quer dizer, parece que a saída do governo aumentando os juros acaba piorando a situação econômica. Essa é uma dificuldade de coordenação que a gente tem de política econômica, porque não só essa questão de desaquecer o consumo, mas também no aspecto de contas públicas. Porque o que acontece? O governo, de um lado, ele aumenta juros para tentar manter controladas as expectativas inflacionárias. O que também não está funcionando. E não está funcionando. E a contrapartida disso é que eu torno minha dívida mais cara, porque o governo também tem essa dívida alta e o problema todo é ajustar as contas públicas. De um lado, eu tento combater a inflação, mas cada vez que eu aumento os juros, o custo dessa dívida fica mais alto. E o esforço que eu tenho que fazer para estabilizar a minha dívida também é mais alto. Então, a gente está numa sinuca de bico mesmo, uma situação muito delicada que não tem uma saída fácil. É preciso, nesse momento, muita paciência. Eu acho que o Nori falou do lado do consumidor, do lado do empresário, o que a gente sempre tem dito que a palavra de ordem é paciência, porque ainda não há nada que aponte para quando a gente vai poder dizer que o cenário de fato vai melhorar. Mas a gente comentou o dado de inadimplência ali que vocês falaram na pesquisa, sabe que entre tantas notícias negativas, esse é um dos poucos dados ainda, não dá para dizer positivos, mas um dos dados bons que a gente ainda tem. Porque apesar do cenário estar muito ruim, o dado ali da SPC fala muito de número de endividados, mas quando a gente olha o volume de empréstimos, o volume de empréstimos em atraso, dado do Banco Central, esse número ainda está relativamente estável, ou seja, a inadimplência ainda não dá sinal, apesar da piora, ela deve piorar um pouquinho com o aumento do desemprego, com o orçamento das famílias mais apertado, mas ainda não é um dado alarmante, é um dos poucos dados que estão resistindo aí a essa piora no cenário econômico.